Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar então do relatório gerencial de julho de 2022, né? Saber qual foi a performance do fundo VGHF11, fundo aí muito diversificado, né? De papel, né? Então vamos ver algumas características do fundo, um fundo muito interessante que inclusive eu reincluí na minha carteira no mês de junho, né? Então vamos ver aí qual foi a performance dele nesse mês de julho, né? Já estamos encerrando o mês de agosto, mas esse relatório aqui sai normalmente na segunda quinzena de julho, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, bate no sininho de notificações, tá bom? E também deixa o seu like, que ajuda muita gente que disseminar essas informações. E também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, tá bom? E converse com outros investidores também em fundo de investimento imobiliário e Fiagro, que é o carro-chefe aqui do nosso canal. Vamos lá então. Aqui, fundo VGHF11, então relatório gerencial do fundo Valora Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário, fundo de papel, né? E tem um objetivo aqui bem diversificado, né? Como a gente verifica aqui, investe em ações imobiliárias, debêntures, SPEs imobiliárias, cotas de FIP, cotas de FIA, CEPACs, né? A gente tem alguns relatórios aí, os primeiros relatórios do VGHF11 aqui no canal, eu expliquei por alto assim, né? O que vem a ser essas siglas, então procure lá, é um vídeo do ano passado, se eu não me engano, mas tem essas informações sobre essas siglas, tá? E aqui ele investe também em cotas de FI, em CRI, né, e FID6, letras hipotecárias, então é bem diversificado. A gente vai ver aqui o portfólio do fundo, né? Tem pelo menos aí 4 papéis diferentes desses aqui que estão nos objetivos do fundo. Bom, e em relação a esse fundo e os fundos de papel, né, eu fui perguntado uma vez em um dos fundos, eu fui lá no canal, né, por que, né, muitos aí falam dos fundos de fundo, né, muitos falam mal, inclusive, do fundo de fundo, né, mas eu gosto de fundo de fundo, tá? Mas eu prefiro diversificar dentro dos fundos de papel, porque a maioria dos fundos que são classificados fundos de CRI, tá? Na maioria deles tem um percentual muito grande de fundos de outros fundos imobiliários, tá? Então eu prefiro investir dessa forma, né? Eu tenho aí pelo menos metade da minha carteira de FIIs são FIIs de papel e que tem em sua carteira aí 20, 25% de outros fundos imobiliários. Então acaba sendo também parte dele fundos de fundo, né? Porque investe também em outros fundos imobiliários, tá? Não exclusivamente, mas eu tenho um fundo, por exemplo, um fundo que é de FIIs e ações na minha carteira. Já tive fundos de fundo, né? Já tive o VIF11, o BCFF11, né? O HCFF11, já tive outros fundos na minha carteira. Mas hoje prefiro investir dessa forma, que acaba sendo também investir em fundos de fundo, tá? Bom, o fundo aqui encerrou no mês de julho de 2022 com 94% do seu patrimônio, né, dos seus ativos, né, investido aí no carro-chefe do fundo, que é essa diversificação que a gente viu aqui nos objetivos. O fundo, inclusive, ele é para investidores em geral, tá? E ele tem 81 diferentes ativos, tá? Com um total de 636 milhões de reais de aí investido em ativos-alvo, tá? Os demais são investidos em instrumentos de caixa. Então a gente vai ver a diversificação desse portfólio um pouco mais para baixo para você conhecer também o fundo e saber, e se você acompanha ele tem na carteira assim como eu tenho, acompanhar o que ele está fazendo e como é que está o portfólio do fundo, né? E a distribuição no mês de julho foi de 12 centavos por cota, uma rentabilidade de 16%, 16,7% ao ano, né? Se pegar os últimos 12 meses de distribuição, está nesse patamar de rentabilidade, tá? A gente sabe que está entrando aí um período de deflação, né, que pode ter um impacto muito significativo na distribuição desses fundos de papel, tá? Principalmente naqueles que têm CRI indexado ao IPCA, já que é o IPCA que está tendo deflação nesse período, né? Mais por conta aí da baixa dos combustíveis, né, principalmente da gasolina e do etanol, e também da queda da energia elétrica. Então está provocando uma deflação aí no mercado, que é a base, né, de atualização monetária e juros desses papéis que tem dentro dos fundos de CRI. Bom, indo mais para baixo aqui então, o fundo fala sobre
O retorno total apresentado aqui em cima, né, 1,61%, equivale então a uma rentabilidade de 21,1% ao ano sobre a cota patrimonial, né, que é muito pouquinho mais abaixo, deve estar em torno de 9,60 e pouco a cota patrimonial. No mercado aí agora está 9,95 aproximadamente. Né, ela teve uma queda ali abaixo dos 9,80. Eu aproveitei, fiz uma posição boa ali, né? Nesse período. Agora estou esperando aí para ver se vai, né, ter aí uma queda novamente após o anúncio dos proventos, né? Que provavelmente a gente tem que estar ligado nos fundos de CRI, tá? A maioria dos fundos, quando chega próximo à sua database, costuma aumentar de preço. Fica ligado nisso, porque depois que passa a database de anúncio dos proventos, tem aquele preço de ajuste, mesma metodologia aplicada para as ações, tá? É descontado o preço da distribuição na cota de mercado. Então, fique ligado e provavelmente, se tiver uma nova deflação, né, o mercado é capaz de também ter uma pequena queda novamente no preço desses papéis. Principalmente naqueles fundos indexados ao IPCA. Então, vamos ficar ligado aí. Você que quer marcar alguma posição, né? Eu estou segurando aí a atravessar a database para poder ver o que vai acontecer. O fundo tem duas estratégias aqui, tá? Uma de renda e uma de valor. Dentro aqui dos investimentos, ele falou que teve desinvestimentos líquidos de 24 milhões nos ativos que compõem aí a carteira de renda, né, aquele que gera os proventos, e 21 milhões de ativos na carteira de valor. Dentro da carteira de renda foram vendidas posições de 20,8 milhões em cotas de FI, porque também investe em FI, que nem eu falei, né? Sendo todos eles FIIs de CRI, né? Já prevendo inclusive uma deflação, né? Eu acho que foi por conta da questão da inflação. Ao mesmo tempo, houve um pequeno aumento na posição de cotas de FII de CRI indexados ao CDI. Então foi exatamente isso, o fundo se posicionando mais naqueles indexados a Selic, né, igual a taxa DI, então diminuindo a posição em IPCA, justamente pelas deflações que virão aí, né, no futuro. Então o fundo fez uma movimentação para aumentar a indexação dos seus CRIs com base na taxa DI. Tá bom? Então vamos lá, então, seguindo aqui na carteira de valor, ele fala que teve vendas líquidas de 13 milhões em ações e 1,5 milhão em cotas de FI, que teve algumas condições favoráveis nesse período, tá? Então, a posição aqui da SPBF 348 também foi vendida, né? E faz parte aí de um FII de desenvolvimento, essa SPE. Então, onde o fundo então era investidor. Bom, aqui então com as carteiras a gente vai ver as posições dos percentuais mais para baixo, tá? E eles destacam aqui que teve um aumento novamente em julho para 123.400 cotistas. Então, se você é um desses, se inscreva no canal, deixe seu like que a gente vai falar aqui todos os meses do VGHF11 aí, dependendo também da visualização, né? E do like, porque aí a gente vê se atende às necessidades. E o fundo teve uma liquidez diária, uma média diária no mercado secundário de 3,2 milhões. Então o fundo está com uma liquidez também muito, muito boa, né? É importante a gente também ressaltar isso, porque o fundo tem umas formas de você mitigar o risco, pegar fundos que têm liquidez boa no mercado, né? Bom, aqui a gente vai falar da carteira de ativos. Então a gente vai ver aqui como é que estão os indexadores. A gente não vai conseguir ver o percentual agora, mas hoje, atualmente, o fundo está com o CRI que tem maior posição em relação ao patrimônio líquido, é um CRI indexado ao CDI. Né? Um CDI, um cupom médio de 3,75%, está dentro da estratégia de renda, e é um CRI residencial, não tem que ver também a questão da classe dele, né? Não sei se vai ter mais para baixo, mas ainda tem aqui posições em IPCA e CDI então na carteira. Aqui com relação aos FIDCs também, ó, todos eles aqui praticamente indexados ao IPCA, então também tem esse risco das atualizações e dos juros pagos desses fundos aí de investimento de direito creditício. E aqui nas carteiras de FI, então está mais diversificado aqui, fundos que tem indexação principal ao CDI ou ao IPCA, uns aqui que praticamente tem meio a meio, então tem uma boa diversificação também, é o que eu falo, a posição do fundo, né? 153 milhões, 22% da carteira alocada em outros FIIs, então parte do FII, parte, né, desse fundo aqui acaba sendo também fundo de fundo, por isso que eu não invisto diretamente e prefiro investir através dos fundos de CRI, que aí dá uma diversificação maior na sua carteira também.
Então essas aqui são as ações que o fundo tem no seu portfólio, ações todas, né, ações voltadas aí para o segmento imobiliário, então ações de shopping, de propriedades, né, Multiplan, conhecidas aí do mercado, né, BR Malls, BR Properties, ou propriedades, né, melhor falar propriedades. Aqui são as cotas de SPE. E aqui então são as cotas de SPS que o fundo tem na carteira, né? 12 milhões de reais, 12 milhões e meio de reais, então, e um caixa bruto aqui de 49 milhões de reais. Então, patrimônio líquido total do fundo, 674 milhões e 700. Dentro dos resultados, a gente verifica que em julho, né, o fundo teve um resultado aí melhor que no mês de junho, por exemplo, né, em relação às receitas totais, mas as receitas de CRI teve aí uma queda, né, uma queda aqui em torno de 1 milhão de reais, né? O resultado melhor foi dentro das cotas dos FIIs, né? Os rendimentos e as vendas também, compra e venda, né? Mas aqui são os proventos. Então, essa aqui é toda a carteira de renda do fundo e as negociações, carteira de valor normalmente, né? Que o fundo tem aí, que faz as negociações, teve aí um resultado de 1,5 milhão de reais, então melhor, muito melhor do que o resultado no mês de junho, que influenciou aqui nas receitas totais então do fundo. Bom, pegando aqui as despesas, o fundo manteve ali o mesmo nível de despesa, né? Não teve despesas excepcionais, e então distribuiu em torno de 12 centavos por cota nesse mês de julho, né? Então, resultado contábil de mais de 10 milhões e 900 mil reais, o fundo então tendo um bom desempenho nesse período. Bom, dentro das alocações aqui estratégicas, estratégia de renda, o fundo tem quase 84% da carteira em estratégias de renda e 16% nas estratégias de valor. 58% são os CRIs da carteira, FID6 5,5%, os FIIs corresponde a 22,8% da carteira, ações 5,8%, SPEs então 2% e o caixa do fundo representa quase 6%. E aqui embaixo o gráfico ele detalha, né, em relação às estratégias, né, tanto de valor quanto de renda, qual é a distribuição dentro dos papéis, né? Então, nas estratégias de renda, o fundo tem CRIs, FIIs e FID6, e na estratégia de valor, que corresponde a 15%, tem uma diversificação um pouco maior, né? Que ali estão, então, além dos CRIs, dos FIIs, do FID6, tá, as ações, e também tem as SPEs e os CRIs não estão aqui, né? Na estratégia de valor não tem CRI, a única diferença aqui em relação às que já estão aqui embaixo, né? O fundo então tem aí 85% do seu portfólio dentro da estratégia de renda. E aqui a evolução do patrimônio, também depois você pode fazer um detalhamento mais apurado, né? As movimentações de julho, o que o fundo comprou ou vendeu, né? Então tá aqui as movimentações que o fundo fez em cada um dos itens, né, do seu portfólio, tá? O fundo então teve uma movimentação aí de compra total de 10 milhões de reais e de venda de 55 milhões de reais, né? Então se desfez bastante aí do patrimônio, foi principalmente distribuído na verdade, né? Dentro da estratégia de renda, comprou quase 6 milhões de reais, vendeu 30 milhões de reais, e na estratégia de valor comprou quase um pouco mais de 4 milhões de reais e vendeu 25 milhões de reais, fez um caixa aqui, né, provavelmente esperando uma movimentação de mercado, né? Isso que a gente tem que observar às vezes nas movimentações que esse tipo de fundo faz, porque alguma coisa estão aí observando no mercado que pode ser uma oportunidade, né? Então está fazendo caixa aqui, vendendo algumas posições aí valorizadas, né, para poder aproveitar alguma queda de mercado. Aqui está o detalhamento dos ativos, então são os CRIs aqui, os FIIs, depois você pode fazer uma leitura então mais detalhada, acompanhando, né, quais são as garantias de cada CRI, né, entendendo um pouquinho mais aqui sobre esses investimentos. Aqui são os FD6, né, que o fundo tem na carteira também, SPEs, e os FIIs, né, e aqui são as rentabilidades das cotas, né, e também coloca aqui em relação à distribuição de dividendos, né, a quantidade de cotas, a evolução do patrimônio desde a sua fundação lá em fevereiro de 2021. Então também você pode fazer essa leitura mais detalhada depois. E aqui é o desempenho no mercado secundário. O fundo está com uma liquidez muito boa, né? 3,1 milhões de liquidez média diária no mês de julho, volume de negociação mais de 66 milhões e 700, né? E variou aqui, como eu falei, né? Eu também aproveitei alguns preços de julho, variou de 9,70 a 9,96 nesse período, com um preço médio de negociação de 9,81 e no mercado já está aí aproximadamente 9,95, né? Acaba acontecendo isso na maioria dos fundos, quase todos, né?
quando está próximo aí no anúncio de proventos, tá? Então, a gente também tem que ficar ligado nisso. Então é isso aí, relatório gerencial do VGHF11, fundo DECRI, mas muito diversificado em outros. É um fundo praticamente aí de papel, né, híbrido de papel, muito diversificado, investe em ações, fundo de investimento imobiliário, então tem uma diversificação muito boa. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do VGHF11, eu sou cotista desse fundo, tem aí em torno de 3% da minha carteira de FII, né, um pouco mais aí de 150 cotas do fundo ainda, estou marcando minha posição ainda, né, um fundo na base 10, então que comparando com na base 100, aproximadamente só 15 cotas do fundo, né? É interessante, o fundo bem diversificado, eu gosto do fundo e provavelmente, se tiver uma nova deflação, pode ser que tenha uma queda e o fundo também está equalizando, né? Ali os seus CRIs para ter um equilíbrio né, entre os indexadores IPCA e CDI, para poder não ter um impacto muito grande na receita nessas quedas maiores que está acontecendo no mercado, ok? E é isso aí, então, se inscreva no nosso grupo do Telegram e veja a nossa área de membros para você aproveitar aí as vantagens de você ser membro do canal, e você ajuda a gente também a disseminar essas informações aí pelo YouTube e continuar nosso trabalho aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.